Olá, minha gente. Espero que vocês estejam bem, felizes e tranquilos. Olhe, hoje nós vamos falar sobre alienação fiduciária. E o que é alienação fiduciária? É quando você tem, isso pode se dar tanto com um imóvel como com um veículo, mas estamos falando sobre veículo, né? Então, quando você tem um veículo que você, ao comprar, você financiou ele, né? A gente chama, você alienou. E o que alienou? Você fez um financiamento por uma empresa, essa empresa continua com a titularidade do veículo e passa a ser sua quando você termina o contrato, quando você termina de pagar todas as prestações. Então, vamos lá. Muito importante que você mantenha suas parcelas em dias, caso haja inadimplência, o banco, a financeira, a instituição, né, financeira, ela vai requerer esse veículo normalmente para ela. Né? E aí você perde o bem, ele é levado muitas vezes para leilão, então o ideal é que você busque, antes de fazer qualquer, vamos dizer assim, operação dessa, calcular bem direitinho, ver os prós e os contras para fazer a coisa da melhor forma possível, porque depois que você adquire um bem de forma tão suave através do seu trabalho, é muito interessante que a gente não perca, né? Então vamos lá. Feito a alienação, feito todos os trâmites, adquirindo o veículo, pagando as parcelas corretas, o que vai acontecer? Você vai ser proprietário do veículo, vai receber uma quitação, a instituição financeira, banco ou o que seja, vai comunicar lá ao Detran que você já terminou esse financiamento e você vai necessitar então de fazer o quê? Da baixa de alienação. Como é que você se dá a baixa de alienação? Você vai ao Detran e chega no Detran, faz uma vistoria, lembrando-se, para fazer a vistoria, Detran do RN, eu estou falando, precisa se agendar. Então você agenda uma vistoria, leva o recibo, leva a sua documentação pessoal, CPF, RG e comprovante de residência, ou CNH e comprovante de residência, e lá você faz a baixa de alienação. Feito a baixa de alienação, normalmente se o Detran, fazendo parênteses, normalmente se o Detran tiver já auditoria interna, esse documento sai com 1 hora no máximo, né? E aí não tem nenhum problema, né? Sai com 1 hora no máximo, e aí você está com o veículo todo regular. Custo só para fazer a alienação. Quanto é que custa, Frank? Custa 100 da alienação e 80 da vistoria. 180. Então, com R$ 180 você faz esse processo de alienação, de baixa de alienação fiduciária. Lembrando que você também pode fazer a alienação fiduciária. Né? É o caso que, quando você adquire, eu adquiri o veículo, o banco informou ao Detran que eu fiz uma alienação, é importante que isso aí seja incluído no documento. Eu comecei falando da baixa, mas também tem um processo de incluir ela, que é quando você vai começar. Isso também. O que ocorre se eu não fizer, se eu não incluir, ou se eu não baixar? Lembrando, se incluir é quando você começa, baixa é quando você termina. Se eu não fizer esse processo, meu documento não vem. Eu estou em 2026. 2027 eu não vou ter o documento, porque vai ficar com essa pendência, né? Então o Sistema Nacional de Gravame informa o Detran, mas eu não fiz minha parte, que é levar o veículo para fazer uma vistoria e fazer o processo de alienação ou de baixa de alienação, né? Então é de fundamental importância que eu faça isso. Agora existe uma situação, vamos aqui. Eu fui lá no Detran no começo, alienei meu veículo, fiz o trâmite de vistoria, coloquei no documento, abri o processo, coloquei no documento, estou com o veículo alienado. Paguei todas as parcelas, recebi a quitação. Sim, um detalhe aqui dessa questão de receber a quitação. Normalmente, o banco faz isso de forma automática. Você terminou o seu pagamento, ele faz. E também, normalmente, no prazo até 30 dias. Mas caso isso não aconteça, quando você receber ali 3, 4 dias, é bom você dar uma ligadinha para o banco e dizer, olha, eu queria que você desse de baixa aí, para que eu conseguisse resolver essa situação, regularizar minha documentação no Detran. Isso é uma coisa importante. Mas vamos lá. Então, voltando ao que eu estava falando antes, né? Eu fui lá, o banco deu baixa de alienação, eu fiz todo o processo, aí eu vou, nesse meio tempo, vou vender o veículo. Eu já combinei com uma pessoa que quando eu quitasse o veículo, eu venderia, vou vender. Então,
sai no lugar de eu ir alienar para depois transferir, eu posso fazer isso junto. Eu estou ganhando uma abertura de processo a menos. Já começo a ganhar que eu vou precisar só de uma vistoria, já ganhei R$ 80. E fora isso aí, eu teria que fazer uma abertura de processo para alienação, é 100. E teria que depois, quando eu fosse transferir, uma abertura de processo mais 100. Então, eu já ganho esses R$ 100. Então, eu botei 180. Né? Agora, batendo agora aqui no raciocínio, é isso mesmo. Por quê? Eu fiz de uma vez só tudo. Eu fiz só uma vistoria no lugar de duas e abri o processo só uma vez. Né? Então, vamos lá. Eu vou vender o carro e no processo de vender o carro, eu vendo o carro e a mesma coisa faço, e ao mesmo tempo faço a baixa alienação. Então, eu vou lá, pego o recibo ou a TPV. Se for o recibo, tem que ser presencial, no cartório. Né? Comprador e vendedor assinar. Se for a TPV, pode ser pela carteira digital lá no Gov. Os dois, é necessário que os dois tenham conta Gov. E aí a gente consegue fazer a baixa de forma digital. Beleza. Agendei uma vistoria, vou para o Detran. Chegando no Detran, o que vai ser cobrado para fazer esse processo? Eles vão abrir um processo de... primeiro vai ser uma vistoria, aí depois um processo de titularidade, transferência de titularidade, né? Transferência de propriedade, né, que se diz. Aí vai R$ 100, 180 com os 80 da vistoria. R$ 54 para dar a baixa alienação. Então eu gastei R$ 234 nesse processo. Entende? R$ 234 eu gastei nesse processo. Se fosse da outra forma, eu teria que gastar 100 para abrir o processo de alienação e mais 80 para fazer uma vistoria. Nesse caso, não. Eu gastei R$ 234, tanto mudei de dono, como também fiz a baixa da alienação. Ah, Franklin, mas eu quero também mudar de município, certo? R$ 54 a mais você vai pagar para mudança de município. Ah, se ela for Mercosul, não tem nem acréscimo, é só os R$ 54. Eu vou para 288. Ah, mas eu quero mudar para categoria de placa, categoria de aluguel. Meu carro é particular, eu quero passar, que vai ser a placa vermelha. Então eu vou gastar aí mais 54. Estava 288, vou para 300, deixa eu ver aqui, R$ 342. Né? E aí, no caso, eu vou ter um gasto por fora que eu vou ter que trocar a placa, né? Que aí depende da emplacadora aí, qual é o valor. Mas aí tá, normalmente, pela pesquisa que eu fiz no mercado, tá entre 250, um par de placa para carro, né? Para carro. De 250 a 300 aí, né? Fica uma variação aí, depende da empresa. Mas eu acho que eu compreendi, logicamente, né? Não sei se vocês compreenderam bem o que eu falei. Qualquer dúvida, pode botar aí nos comentários. Eu demoro um pouco a falar, ou seja, a responder, mas eu respondo, né? É corrido para mim o tempo, mas a gente responde para não deixar ninguém sem resposta não, tá bom? Sem dúvidas, né? E peço a vocês aí sugestões para vídeos. Se você disser, eu que estou com dúvida nisso, naquilo, no comentário, a gente vai fazer um vídeo para isso, né? Também peço a vocês um like, um joinha, para que a gente se inscreva no canal, para que a gente possa estar alimentando aqui e trazendo coisas para que facilite, na verdade, a vida de vocês, né? A minha também, porque quando vocês têm conhecimento, tudo fica mais fácil, como a gente conhece, né? Fica fácil para todo mundo, menos complicação, menos aborrecimento. Então, é importante que a gente se entenda e conto com vocês. Espero que vocês tenham aí uma vida maravilhosa, boa, tranquila e fiquem na paz de Deus, viu? Forte abraço.